Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Estamos de volta, gente. 2026 começando o nosso primeiro episódio por aqui. A gente teve um pouquinho out aí, né? Demos um tempo na temporada do ano passado e agora a gente está retomando, então, os nossos episódios semanais, né? Toda terça-feira, às 19 horas, no nosso YouTube. E pra gente começar, então, essa temporada, eu trouxe uma profissional que tem uma carreira linda e algo que me encanta, né? Teve apenas uma profissional dessa área até hoje aqui no nosso canal. Então, é muito gostoso a gente poder ouvir sobre uma profissão tão importante, né, no desenvolvimento das crianças atípicas, que tem um papel tão importante. Eu, quando recebo lá os meus laudos médicos, né, eu vejo sempre a solicitação dessa terapia e fico sempre querendo saber mais, entender como funciona, como que isso é feito. A gente sabe que existe uma série de pensamentos acerca dessa terapia e que às vezes são confundidos com outras coisas. Então, eu trouxe aqui para a gente começar nesse primeiro episódio a Natália Magalhães, que é musicoterapeuta. Ela tem mestrado em reabilitação e inclusão e ela é fellow em musicoterapia neurológica. Oi, oi! Olá! Que honra estar aqui abrindo essa temporada 2026. Te agradeço o convite, agradeço o espaço. É sempre uma alegria muito grande falar sobre uma profissão pela qual eu sou apaixonada, que é a musicoterapia. Que legal! Sabe que eu falo isso sempre aqui nos episódios, quando a gente grava, do quanto o pessoal que trabalha dentro dessa área gosta do que faz, né? Ao menos, então, os que vieram aqui, né? Porque eu vejo todo mundo com um brilho no olho, assim, pra falar sobre o assunto. E isso é muito bacana, né? Eu acho que poder contribuir com o desenvolvimento das pessoas é muito gratificante, né? Eu sei porque eu também vivo esse lado, né? Quando eu comecei a trabalhar com autismo, inclusão, minha vida se transformou, assim, né? Eu acho que eu evolui tanto como ser humano, assim, eu aprendi tanto e eu me torno cada dia um ser humano melhor, né? E poder olhar, assim, e o quanto é bacana, o quanto é importante a gente poder ajudar no desenvolvimento, né, de tantas famílias. Com certeza. Que é o que a gente faz, né, todos os dias. Mas vamos lá, Natália. Musicoterapia. Como é que surgiu isso na tua vida? Pois então, sabes que talvez eu tenha feito um caminho um pouquinho diferente, porque antes de qualquer coisa eu fui uma criança, vamos assim dizer, com uma certa hiperatividade, né? E eu tive a experiência, né? Eu pude experienciar o impacto da música, né? Para auxiliar todo esse processo de melhora da atenção, né? De melhora da concentração, em um período que eu estava me encaminhando, então, vamos assim dizer, para o ensino fundamental na época, entregando um pouquinho da idade, né? Ah, imagina! Então, eu comecei aula de violão muito jovem, eu tinha 8 anos, justamente porque eu tinha uma incapacidade de ficar muito tempo sentada, eu não conseguia. E a música, de certa forma, foi o que me auxiliou a me centrar mais, né? A gente sabe que qualquer instrumento musical requer um certo tempo de estudo, uma repetição, uma tolerância a essa repetição. Então, a música, ela entrou na minha vida como um estímulo regulatório, propriamente dito, né? E aí foi do ensino do violão, eu aprendi a tocar violão, cantava em coral, tocava na banda marcial, tudo. E a música, ela acabou surgindo como um movimento muito natural, né? Também pensando em desenvolvimento profissional, né? Tive algumas tentativas de ir para outras áreas, mas acho que eu, pelo menos, acredito que a gente está aqui hoje, dentro desse contexto, porque a gente tem uma missão e, de certa maneira, eu até pensei em ir para outros lados, mas eu acho que o meu caminho estava traçado em utilizar da música, né, e de oportunizar essa experiência também para outras pessoas, né? Então, a música, ela foi por esse caminho, acabou virando minha profissão. Aí, minha profissão, inicialmente, eu comecei trabalhando com pacientes terminais,
com a finitude da vida. Mas tu fez a faculdade já de musicoterapia. Bacharelado em musicoterapia. Porque não é uma faculdade muito... A graduação, ela não é muito comum, assim, né? São poucos cursos disponibilizados, né? Sim, eu fui a segunda turma aqui do Rio Grande do Sul de vestibular da Faculdade Zeste. A gente tinha o mais próximo, era no Paraná, né, a formação em musicoterapia, em uma época em que não se falava em pós-graduação, né, então veio aqui para o Rio Grande do Sul já no formato de bacharelado, e aí anos mais depois que entraram as pós-graduações. Então eu fui da leva de musicoterapeutas aqui do Rio Grande do Sul que se formou através do bacharelado em musicoterapia. Sim. E aí tu começou, então, ali o teu trabalho com a musicoterapia em pacientes terminais. Isso. O meu primeiro foco foi a espiritualidade, né? A gente sabe que a música, ela tem esse poder de nos conectar com o sagrado, de acessar outras dimensões do nosso ser, né? Sempre tive muito interesse, né, em entender todo esse processo, em proporcionar isso, e de certa maneira isso, hoje em dia, eu trabalhando com a população neurodivergente, essa experiência, ela faz muito sentido, né, porque afinal de contas, a gente também tem que lidar com experiências de luto, experiências de perda, né? Então, hoje em dia eu entendo que também foi uma preparação para ampliar um pouquinho esse olhar dentro da clínica, né, e aí, automaticamente, né, eu iniciei com esse público, também trabalhando com crianças, né, crianças, adultos. Eu acho que todo profissional, logo que se forma, ele experiencia um pouco de cada coisa, né, e foi um movimento também muito de demanda, de aparecer muita demanda neurodivergente, e acabou que a minha prática, a minha agenda acabou se transformando muito numa agenda também com crianças neurodivergentes, né? Então, atualmente eu trabalho com a neurodivergência, infância principalmente, né? E foi um movimento também, acho que extremamente natural, né? Esse de acolher isso. Eu acho que Deus vai nos levando para onde Exatamente, Ele quer, né? exatamente. Eu sinto assim. Exatamente. Eu também... E vejo muito dessa jornada, né, e da própria minha construção, vamos assim dizer, de formações. Eu acho que tu trouxeste no início da tua fala algo que é muito importante, porque às vezes a gente pensa o profissional, deixa eu olhar o currículo dele, né? E eu acho que o currículo é super importante, né? A técnica, o profissional, ele tem que ser capacitado tecnicamente, sim, mas acho que a técnica, ela não é nada se ela não tem a sensibilidade, né? E, sobretudo, a humildade de a gente conseguir baixar o nosso olhar no nível que está aquela pessoa, ou subir o nosso olhar, né, onde está a outra pessoa que está na nossa frente, para que a gente consiga acessá-la. E isso a música, eu acho que faz de uma maneira excepcional, né? Essa habilidade, ou essa possibilidade dos seres, várias coisas, várias pessoas, de proporcionar vários tipos de experiência dentro de um estímulo único que é a música. Então, acho que a música, ela consegue fazer isso de uma maneira muito bonita, né? Eu gosto sempre também de trazer o conceito de inclusão, né? Como é que a gente entende o que é inclusão? Sempre digo, basta a gente olhar o que é uma experiência musical, né? Eu posso propor uma música, né? Ela vai ser a mesma música, mas cada um de nós vai interpretar ela de uma maneira diferente. E eu não estou falando em padrão estético, né? Talvez vai ter alguém que vai dançar, talvez vai ter alguém que vai bater palma, talvez vai ter alguém que vai se emocionar, talvez alguém vai cantar mais forte que o outro. Então, são várias maneiras que a gente tem, cada um dentro da sua particularidade, sendo respeitado, né, na sua singularidade, e nós vamos estar juntos dentro de uma mesma cena musical, né? E pensando hoje em dia em neurodivergência, eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque quando uma família te busca, ou quando uma família me busca, o que ela quer? Ela quer que aquele seu familiar tenha o máximo de qualidade de vida, né? Esteja ao máximo incluído dentro de uma sociedade, dentro do seu grupo, né? Então, eu acho que esse trabalho e pensar a inclusão, para mim, é inevitável não pensar na experiência musical. E aí, logicamente, que a musicoterapia, ela se encaixa perfeitamente dentro desse contexto, né? E tu sabes que, pensando agora nisso que tu falou, assim, é importante, eu fiquei aqui refletindo, né? O quanto cada profissional, às vezes, eu já trouxe aqui, eu acho que umas 4 ou 5 TOs, por exemplo. E cada episódio foi completamente diferente.
supostamente elas fazem a mesma coisa, né? Mas não, elas não fazem a mesma coisa. Porque cada uma tem a sua sensibilidade, cada uma tem a sua forma de ser terapeuta, Isso. né? Cada uma tem o seu olhar sobre cada criança que atende. E eu acho que é exatamente isso que tu falaste sobre a música, né? De fato, cada um sente de um jeito. E não só isso, né? Às vezes a mesma música pode nos tocar em dias diferentes, ela nos toca de maneiras diferentes, Isso. né? E aí é que surge o porquê que um musicoterapeuta, né? Porque justamente uma mesma música para a Rosana vai ter um significado, para a Natália vai ter outro, para o Márcio vai ter outro. Então, cada um, ele é tocado ou ele responde de uma maneira específica ao estímulo musical. Né? Geralmente, quando a pessoa não conhece ou quando algum espaço contata um musicoterapeuta e nunca teve experiência com musicoterapia, tem aquela solicitação, pode fazer uma vivência? E eu sempre digo, não. Né? É muito complicado proporcionar uma vivência dependendo do tamanho de grupo, porque tu não sabes que tipo de emoção tu vais evocar naquela pessoa. Né? E atualmente a ciência nos mostra que mais de 50% das memórias evocadas através da música são memórias negativas, não são memórias positivas. Como é que a gente vai gerenciar isso sem expor aquela pessoa em um grande grupo? Né? Como é que eu vou fazer para entender o que é uma manifestação de ansiedade em o que é a manifestação de uma memória que foi evocada e que uma emoção que não estava ainda elaborada, um episódio que não estava ainda muito bem elaborado. Então, é muito complexo, né, isso. E talvez essa ilustração, ela nos traga não apenas a importância da figura do musicoterapeuta para manipular experiências musicais, mas também para a gente entender por que é tão complicado a gente falar em bula musical, né? E principalmente dentro agora do autismo, que a gente sabe que alguns cliques em uma rede social, a gente tem aí várias propostas de vendas de materiais, de músicas que desenvolvem fala, de músicas que revertem quadros de autismo, né? Exatamente por isso, né? Cada família tem uma experiência sonoro-musical, estimula de uma determinada maneira. Uma música ela pode ser utilizada, por exemplo, para antecipar o momento do banho. A mesma música pode ser antecipada ou pode ser utilizada para o momento do corte de cabelo, um momento mais estressante. Então, é muito complicado a gente generalizar, né, ou rotular repertórios, né, exatamente, porque cada experiência é única. E aí o musicoterapeuta ele é responsável por esse direcionamento, por essa condução, mas também pela habilidade de conseguir, por ter um raciocínio clínico rápido que vai dizer, olha, tem algo modificando, tem uma resposta de sistema nervoso autônomo, age, troca, muda, acelera o andamento, troca o repertório, oferece um instrumento, faz uma pausa, mas isso é tudo muito rápido, né? E é necessária essa rapidez, essa agilidade de raciocínio clínico justamente para que a gente tenha ganhos, né, para que a gente tenha respostas positivas à intervenção. Né? Então, acho que tanto pela importância da figura do musicoterapeuta como condutor, mas também por essa necessidade de estar atento a todo momento nos padrões de resposta que vão sendo consequência dessa experiência musical. Sim. E agora tô falando isso, assim, me veio o quanto, que foi o que eu quis falar ali na introdução, só não falei para não dar spoiler, quanto é confundido a musicoterapia como uma terapia de uma aula de música, né? Porque eu acho que é justamente essa a diferença. O que a gente vê muita gente entregando por aí, e de uma maneira errada, é dando aula de música para criança. E aí agora, tu referindo, por exemplo, que o terapeuta tem que estar assim atento para mudar, né? É o olhar terapêutico. Isso. Que o professor de música não tem, né? Então, o professor de música, ele vai dar aula de música. Ele não vai fazer terapia, né? Exato. Com a utilização da música. Eu acho que essa é uma batalha que vocês, musicoterapeutas, devem travar muito, muito forte, né? Porque a gente vê, assim, até nos órgãos públicos, né? Enfim, eles vendem que eles estão dando musicoterapia e a gente sabe que não é. A gente sabe que a quantidade, por exemplo, de musicoterapeutas do SUS é bizarra. É mínima, né? É bizarra.
Quando eu gravei com a Grazi ano passado, se eu não me engano, ela falou que eram 3 no estado, né? Mas aí a criança vai na PAI e ela tá fazendo musicoterapia. Eu digo, nossa, mas quantas pais tem? Esse musicoterapeuta se multiplica, né? E aí também a importância, né? Falei antes do currículo, né? Que é importante, sim. E aí eu acho que entra talvez a grande potência, né? A gente tem que pensar no currículo no sentido de entender se aquele profissional realmente tem capacitação, né? Eu não tenho absolutamente nada contra o professor de música e muitos dos meus pacientes, eles recebem alta e são encaminhados para algum professor de música. Porque a gente sabe que é consequência do processo da musicoterapia o desenvolvimento de algumas habilidades, né? Esse desejo de querer aprofundar o instrumento, de conseguir tocar aquele instrumento que conseguiu me conectar com outra pessoa, né? Então, eu acho que é um caminho que acaba sendo muito natural após a alta da musicoterapia, né? Mas é importante a gente entender exatamente isso, né? Não é que o musicoterapeuta seja melhor que o professor de música, mas é que há situações para as quais o treinamento ou o olhar ele é treinado do musicoterapeuta, não do professor de música, né? E talvez a gente possa fazer uma analogia, a gente pensar qual é a diferença do terapeuta e do professor de sala de aula, do acompanhante terapêutico que está ali todos os dias na escola para o terapeuta. É justamente porque o terapeuta ele tem toda essa expertise, né? Então ele consegue fazer essa decodificação e construir estratégias que realmente vão ser efetivas, né? E na musicoterapia a gente tem muito isso, nossa, anamnese. É clássico vir a família, gente, eu vim para musicoterapia porque ele canta todo o CD do The Police, ele decorou tudo. E aí a gente comprou mais um CD e aí a gente agora está pensando em investir em The Doors e ele canta o tempo inteiro, é sensacional, ele está cantando. Só um pouquinho, qual a funcionalidade de cantar o tempo inteiro? Né? Como é que a gente se comunica? A gente se comunica cantando? Não, né? Existe todo um código de símbolos, linguagem, né? Palavras. Então, a nossa comunicação é verbal, não é musical. Então, o que isso significa? Que muitas vezes, por a música ter esse valor estético, acaba se reforçando alguns padrões que não são funcionais, né? E que depois são muito mais difíceis de serem quebrados ou de serem modificados. E aí que eu trago esse relato porque é justamente isso que acontece muitas vezes quando a gente encaminha para uma musicalização, para uma aula de música, em vez de encaminhar para uma musicoterapia ou para um musicoterapeuta. Porque é justamente esse olhar que não é treinado para entender o que é uma resposta funcional daquilo que não é uma resposta funcional e desse risco de se reforçar padrões que depois vão ser muito difíceis de serem modificados. A gente sabe atualmente que dentro do transtorno do espectro autista, depois que a gente cria determinadas convenções ou padrões de resposta, é muito difícil de se modificar, né? Talvez a gente tenha que nomear de uma outra forma, talvez a gente tenha que modificar completamente o estímulo, porque a gente não vai conseguir modificar aquele padrão de resposta. Ou vai demorar muito tempo, o que implica em a gente ter perdas muito significativas em termos de desenvolvimento, aprendizagem e interação. Então, é muito importante a gente diferenciar isso, né, e ter esse cuidado. E eu percebo que tem muitas clínicas que, exatamente pela escassez de profissionais, né, imagina, eu falo de uma profissão que aqui no Rio Grande do Sul, a primeira formação abriu em 2003, então é muito recente. Se a gente pegar qualquer faculdade, a gente tem aí cursos que estão há muito mais tempo do que 2003, né? Então, logicamente, a gente tem poucos profissionais. E poucos cursos também, Exatamente. né? A gente brinca lá no escritório, na vida, assim, que, por exemplo, direito, tu chuta uma árvore, cai uma faculdade de direito, porque tem por todos os lados. Musicoterapia já não é assim, né? Terapia ocupacional também é um profissional que hoje está bem escasso, né? Porque justamente poucos cursos, né? Poucas turmas. Isso. E uma demanda gigantesca, né? Mas o que não justifica contratar qualquer profissional, né? Não é, claro que não. Não é porque sabe falar que tu vai colocar no lugar de uma psicóloga, né? Não é porque sabe trabalhar dentro de uma sala com recursos sensoriais que vai substituir um terapeuta ocupacional. E talvez ainda essa cultura a gente tenha que trabalhar mais na sociedade, que é entender que não é porque seja um bom professor de música, não é porque seja um bom músico que vai ser também um bom musicoterapeuta.
né? E também dos impactos disso em termos de desenvolvimento, porque a gente também recebe na clínica de musicoterapia muitas crianças que, por exemplo, desenvolveram algumas aversividades auditivas em função de aulas de música, né? Ou então crianças que não conseguem participar da aula de música na escola, né? E aí a família ou o médico encaminha para uma avaliação com o musicoterapeuta, às vezes a equipe também, para entender o que está acontecendo. Música é um estímulo extremamente interessante, sim, né? E a gente pensando em reabilitação, talvez é o estímulo que mais consiga promover neuroplasticidade. Sim, é muito bom. E eu acho que por ser uma manifestação muito humana, todos nós somos seres musicais. Não faz sentido pensar na música, muitas vezes, como algo negativo, né? Mas é necessário também entender todo esse processo, né, ou todo esse outro lado que também vem em decorrência de um uso inadequado do estímulo musical. Sim. Me explica um pouquinho, né? Para mim mesmo, é difícil de imaginar como acontece uma sessão de musicoterapia. Então eu quero, assim, pro pessoal que tá lá assistindo a gente, né? Para uma mãe, por exemplo, que nunca teve acesso a uma terapia de musicoterapia. O que acontece? Como flui? Né? Quais são os gatilhos ali que são utilizados com aquelas crianças para engajar? E não só isso, assim. Como que tu faz? Eu sei que tem uma questão de neurônio, espelho. Onde a música vai entrando lá dentro do cérebro daquela criança e vai construindo essas novas configurações que são tão importantes para o desenvolvimento das crianças atípicas? Bom, o primeiro passo, né, a gente sempre procura mapear o que é a experiência musical daquela criança, daquele adolescente. Por quê? Porque a musicoterapia ela precisa partir de algo que faça sentido ou que tenha um valor afetivo para aquela criança. Então, por isso que não existe bula musical, né? Porque a gente parte daquilo que a família, que os cuidadores oferecem como estímulo musical, né? Partindo do repertório que é reconhecido por aquela criança, então eu vou propondo experiências, né, em diferentes níveis, cantada, com instrumento musical, vou alternando o instrumento musical para observar como ela responde, né, o que ela busca, o que ela não busca. O meu papel enquanto musicoterapeuta nessa avaliação é entender o que o cérebro daquela criança está processando do estímulo musical. A gente sabe que o tecido musical ele é constituído por vários níveis, então a gente tem ritmo, contraponto, melodia, harmonia. Temos áreas cerebrais que são ativadas e fazem conexões diferentes de acordo com cada tipo de repertório musical ou de instrumento oferecido. Então, por isso, eu preciso observar e entender o que o cérebro está processando, o que ele dá conta e o que ele não consegue processar em termos de música, né? Porque é a partir daí que eu vou construir todos os meus objetivos terapêuticos. Entendendo o que o cérebro processa e o que ele não processa, eu vou pegar, então, esse campo que é processado pelo cérebro, né? Vai servir como meu gatilho para fazer uma descarga, a gente chama uma descarga potente de dopamina naquele cérebro, né? Poxa, minha música, né? É o pintinho amarelinho, yes, né? Então, eu já de imediato consigo o olhar, eu consigo a atenção daquela criança. Opa, né? Existe algo nesse ambiente que eu identifico, e aí, conseguindo a ativação desse estado de alerta, eu vou manipulando o tecido musical de modo a conseguir uma ampliação desse estado de alerta, para daí conseguir trabalhar objetivos específicos. Então, posso começar com a melodia do pintinho amarelinho, por exemplo, e meu objetivo é ampliar o vocabulário. A criança tem um vocabulário muito pequeno. Ou então, é uma criança que não tem prognóstico de comunicação verbal, vai precisar de recursos de comunicação alternativa. Então, talvez eu vá partir do pintinho amarelinho com pictograma para trabalhar o que significa aquela figura, qual a funcionalidade dela, para ajudar na automatização desses recursos de comunicação alternativa. Eu tenho uma criança que não tolera, ela só tolera a música do pintinho amarelinho, mas qualquer outro som faz reação de proteção. Então eu uso a música do pintinho amarelinho para entender o que existe nesse estímulo auditivo que gera aversividade, é a intensidade, é o registro, é a velocidade, o que tem aí que gera essa aversividade, né?
para também tentar de alguma maneira ir manipulando, e aí de uma maneira muito gradativa, né? Porque eu preciso desse estado de alerta ativado, né? Talvez uma tradução desse estado de alerta ativado seja eu dizer que eu preciso que essa criança entenda aquilo ali como um jogo, como uma brincadeira, como algo muito legal, né? Porque é isso, a musicoterapia ela precisa ser para o paciente algo que tenha essa descarga dopaminérgica, pelo menos inicial, para que eu possa introduzir estímulos que são aversivos. A música ela é um estímulo que ela consegue ativar áreas subcorticais do nosso cérebro. Então, o que acontece? Por mais que se tenha alguma aversividade a algum estímulo, o tátil ou qualquer outro, usando aí o exemplo do tátil, mas e usando o pintinho amarelinho ainda, né? Eu cantando o pintinho amarelinho, por exemplo, eu consigo promover uma experiência que é de outras texturas, de outras temperaturas, porque quando eu tenho um estímulo aversivo ou um estímulo negativo e um positivo, o cérebro ele não consegue processar essa duplicidade. O que ele processa? O estímulo positivo. Então, eu engano o cérebro para promover essa experiência, né? Porque, afinal de contas, isolar dessa textura mais áspera, talvez não seja possível de ser experienciada para aquela criança. Cantando Pintinho Amarelinho, que é a música dela, ela vai lá, toca no tambor, tem essa experiência com a textura aversiva, e a gente sabe que todo esse processo de modificação de como o cérebro processa o estímulo, ele passa pela experiência. Então, na musicoterapia, eu inicio com essa experienciação daquilo que é aversivo, justamente enganando o cérebro, né, daquela criança. E aí, logicamente, a gente não pode ficar só no Pintinho Amarelinho, né? Não pode cantar 99 vezes o Pintinho Amarelinho, a gente vai alternando as músicas, né? Mas a gente vai utilizando algumas características desse tecido musical, que pode ser a previsibilidade, a repetição, a velocidade, o andamento, o instrumento que é utilizado. Então, a gente vai fazendo essas testagens para entender o que chama atenção, né? O que ativa esse estado de alerta da criança, para ir conseguindo introduzir outros materiais. De fora, eu sempre, todos os locais que eu trabalho, eu sempre digo, gente, me dá a sala mais ao alto e mais longe. Porque, né, a gente sabe que a gente tem algumas populações que não toleram esse estímulo. Tá? 2, porque o meu papel não é inicialmente dizer toca fraco, canta baixinho, né, não faz barulho, eu justamente preciso dessa explosão, porque a partir dessa explosão ou dessa experiência ou dessa expressão espontânea que eu vou modificando, né, vou fazendo os ajustes necessários. Então, eu sempre digo, me coloca mais longe, me coloca no alto, na sala do fundo, porque quem ouve de fora é um jogo musical, é uma experiência musical, e aí que vai variar de intensidade de acordo com aquilo, né, que o paciente tem de experiência, né, e aí variar repertório, variar instrumento, tudo varia de acordo com a experiência daquele paciente. Que massa! Nossa, que legal. Eu não algumas coisas eu já tinha conversado com a Grazi, ela tinha passado, mas, de uma visão bem diferente, assim, eu não tinha ideia. E aí vocês trabalham muito, então, junto com a equipe multi. Então, por exemplo, vocês vão recebendo as demandas. Ah, essa criança tem uma dificuldade com isso, ela tem aversão a isso. E aí tu trabalha dentro da musicoterapia, fazendo essa aproximação dessas dificuldades. E porque também a musicoterapia, ela é um espaço onde a gente consegue observar potencialidades, né? Porque talvez nas outras terapias, e também, de novo, não é fazer um julgamento de valor, mas é porque a música, ela tem esse input, ela consegue trazer aquilo que tu tem de potencialidade, né? Muitas crianças, por exemplo, conseguem ficar mais tempo ou conseguem sentar dentro de uma experiência musical. Opa, então ela consegue, né? Muitos dos scores, quanto tempo consegue permanecer sentada, se faz a apreensão adequada de baqueta, se consegue, quanto tempo sustenta a atenção numa música, qual o tempo de atenção dela, essas medições a gente consegue fazer muitas vezes com tempo ou com um score maior, uma qualidade maior, justamente dentro do contexto musical. Então, é justamente no espaço de reabilitação a música ela acaba tendo esse papel, cumprindo esse papel de verificar qual é a potencialidade, né, daquele indivíduo, daquela criança que está na minha frente. E eu acho que também é por isso que ela aproxima tanto da inclusão,
ou da qualidade de vida, porque justamente ela trabalha com a alta eficácia. Yes, tu conseguiu tocar o tambor. Ele pode não estar cantando nenhuma parte da música, pode não ter feito a escolha da música, mas conseguiu se expressar através do tambor. Conseguiu tocar junto com a música o tambor. E essa alta eficácia que gera, de novo, a gente falando em termos neuroquímicos, isso é uma descarga imensa de dopamina, né? Então, isso gera uma eficácia. E a mãe que está lá na rua, o que ela ouve? Ela ouve o filho ou a filha tocando tambor, porque afinal de contas a gente não consegue, né? Muitas vezes tocar 2 instrumentos ao mesmo tempo. E se percebe que são mais pessoas tocando. Então, o que ela ouve? Poxa, meu filho e minha filha conseguem tocar, né? Então, eu acho que além da alta eficácia para quem está lá dentro, é também mostrar que sim, existe alguém habitando aquele corpo, existe uma potência a ser desenvolvida ali, né? E sim, a gente pode ter alguma ponte aí de comunicação construída através dessa atividade musical. Eu acho que isso é muito bonito, né? Eu uma vez atendi um menino que ele tinha uma deformidade, membro superior, membro inferior, e o pai tocava numa banda, é um exemplo clássico que eu sempre cito. E aí ele veio para musicoterapia porque a equipe entendia que ele não tinha ainda se dado conta das limitações e do que significariam essas limitações motoras dele para a adolescência. Ele era um pré-adolescente, né? Então adolescência, vida adulta, né? E eles mandaram para musicoterapia, né? E o menino chegou lá, o pai roqueiro, né? Para deixar bem legal, né? Porque o rock, nada contra, né? Mas o punk, não, o rock é um estilo musical que ele é extremamente rápido, então requer uma destreza diferente de outros gêneros musicais, né? E aí, tá, mas e aí, que instrumento, né? Eu quero tocar bateria. Aquele momento pensa, Senhor Jesus, por que não piano, né? Por que não cantar? Não, a bateria, né? E aí foi muito interessante porque foi feito um trabalho em conjunto com a terapia ocupacional para fazer toda uma adaptação do instrumento, né? Sim, ele conseguiu tocar Ratos de Porão com o pai, mas foi feito toda uma adaptação de instrumento e até mesmo da forma como tocar. E talvez aquele ali tenha sido o maior ganho para ele em todo o processo de reabilitação, que foi conseguir tocar com o pai. E principalmente para o pai, né? Não apenas para ele, mas a gente também pensar no papel da família nesse processo de entender que, nossa, eu consegui fazer algo em conjunto com meu filho. Eu acho que isso não tem preço. Isso é muito ceifado, né, dos pais atípicos, né? Isso. Quando se fala no luto, né, daquele filho imaginado, né? A gente fala assim, seguido, né? Vai nascer um menino homem, o pai quer levar no estádio, o pai quer levar na escolinha de futebol. Esses são os projetos do pai, né? Daqui a pouco o pai faz um jiu-jitsu e daí ele quer né? Fica imaginando aquela criança que vai pro jiu-jitsu, né? E aí daqui a pouco ele se depara com um filho que talvez não vá, né? E ele tem que... É aquele filho que morre, né? Do luto que se fala. E quando a gente consegue, com medidas, e eu gosto muito de citar um episódio que eu gravei aqui com a Milena, que é uma judoca, e ela conta coisas surreais, assim, que ela vive, né, dentro do judô. Então, ela contou, assim, de um dia que um menino autista foi participar de um... Ai, como é que é o nome? Torneio, campeonato, isso. Foi participar de um torneio, sei lá, da escola, enfim. E ela disse que uma hora ela olhou, assim, para as arquibancadas, assim, e disse que o pai daquela criança chorava. Porque o sonho da vida dele era poder levar o seu filho num campeonato e estar ali na arquibancada torcendo, né, pelo filho. Porque tem isso no imaginário, né? Um pai músico, ele quer ver o filho tocando música, né? Assim como os pais médicos sonham em ver os seus filhos médicos, né? Isso é... E eu acho que a música, assim como o esporte, eles têm um papel de conectar muito as pessoas, né? Mexe muito com a paixão, né? A música, ela não tem... Como tu disseste antes, né? A música,
por exemplo, se a gente vou lembrar lá de um Pé na Bunda que eu tomei, tem uma música, tem uma trilha sonora do Pé na Bunda, que na hora que eu queria chorar era aquela música que eu ia ouvir. Tem a música que te lembra uma conquista, que te lembra... A música tem esse papel, ela faz muito parte da nossa história. E eu acho que essa construção, né, da musicoterapia e se utilizando disso, como tu disse, né? Usar a música que ele gosta, do Pintinho Amarelinho, e construindo com isso, é muito bacana porque faz parte, né? Eu vim agora dirigindo, eu tava ouvindo música até chegar aqui. Exato. Né? E não apenas a música, eu trabalho agora há 17 anos com 18, com grupos de fonoaudiologia e musicoterapia, né? Onde a gente tem como principal objetivo trazer cenas do cotidiano, é o que a gente chama de atividades de quebra de rotina, e tentar construir ou oferecer recursos comunicativos e recursos internos para que as crianças neurodivergentes deem conta de toda a demanda que existe. Porque, por exemplo, o Parabéns a Você, né, o aniversário. Quantas famílias conseguem celebrar os aniversários? Né? E aí, talvez o momento de maior agressão seja o momento do Parabéns a Você. Né? Porque, enfim, é uma explosão de estímulos e desorganiza, né? É um combo, vamos assim dizer, explosivo para uma criança neurodivergente, muitas vezes. Mas o que tu espera de cada celebração de um ciclo de vida do teu filho? É comemorar com parabéns a você, é apagar uma vela, é ter esse momento do parabéns, da foto em família, da foto com os amigos, né? E eu me recordo de um menino que a família queria muito, queria celebrar, e nós construímos uma música diferente para o momento do Parabéns a Você. E aí o menino construiu em conjunto, foi uma construção família, paciente, musicoterapeuta, para que a gente substituísse, então, Parabéns a Você, sem descaracterizar essa celebração e promovendo essa celebração. Né? E acabou sendo algo muito mais emocionante, porque cada verso construído, na verdade, foi para a família também um recordar tudo que tinha acontecido naquele ano, né? E não apenas isso, mas recordar tudo aquilo e entender que, enfim, eles estavam conseguindo celebrar um aniversário, né? Eu acho isso muito forte, porque a gente, às vezes, pensa em objetivos macro, objetivos lá em cima, extremamente complexos, e, por vezes, o que a família quer é conseguir frequentar um restaurante, é conseguir celebrar um aniversário, né? É conseguir levar o filho num show, né? Aquele show que tem a música que se canta desde o momento da gestação, né? Independente de ela ser reproduzida ou não, né? Mas são expectativas, e não são expectativas se a gente for pensar, que nem eu disse, igual esses objetivos macros, esses objetivos extremamente complexos. São coisas cotidianas, né? E essa também é uma virada de chave que eu acho que é extremamente importante para todo terapeuta, quando a gente entende que o objetivo terapêutico válido ou que tem um valor imenso para a família, às vezes são coisas do cotidiano, coisas simples do cotidiano, que para mim são simples, mas porque para aquela família representa um desafio imenso, tá? E a gente consegue minimizar muito do estresse ou muito do sofrimento através da música, né? E aí é quando a música ela extrapola a parede, então, do atendimento, e ela passa a ter essa função regulatória. É o que muitas escolas agora começaram a fazer, em vez de tocar aquele alarme insuportável de troca de período, é tocar música, né? Que é menos agressiva, né? Ou então, como eu citei antes, do corte de cabelo, a gente pode antecipar o corte no momento do corte, colocar algum dispositivo, né, ou no ouvido, ou uma caixinha de som, um celular, a música que a criança escolheu, a música que talvez faça sentido ou minimize toda aquela experiência, para facilitar, então, esse processo de corte de cabelo, né? E aí existem vários exemplos de como a música ela pode ser um recurso regulatório. Mas aí, de novo, né? Por que primeiro tem que passar pelo setting musicoterapêutico, pelo musicoterapeuta? Justamente porque é necessária essa experiência e essa compreensão a partir da experiência de que a música ela tem esse papel regulatório e que a música ela está ali para minimizar todos os outros estímulos que podem estar gerando estresse, que podem estar desorganizando naquele momento, que muitas vezes a gente nem consegue entender
o que, como, quando, o que aconteceu que desorganizou, né? Então, aí a música, ela tem esse papel também que é externo, né? E vai além do atendimento clínico, do atendimento ali da sala de atendimento de musicoterapia. Sim. E existe algum tipo de, por exemplo, se às vezes a criança não verbal tem uma dificuldade, ela chega na questão musical e ela consegue cantar. Isso acontece, né? Com muita frequência. Qual seria por quê, como ativar áreas diferentes do cérebro? Como é isso? A gente hoje entende, e aí eu acho que os exames de neuroimagem nos auxiliaram muito a entender que a gente possui centros especializados no processamento da fala, sim, né, mas a gente tem um centro que é responsável pelo processamento da voz cantada, que é diferente da voz falada, que vai lá nas profundezas, né, das áreas de memória, que é o que também explica, por exemplo, a gente tem dentro do mal de Alzheimer, a gente tem toda uma degeneração neurológica. O cérebro vai se apagando, as áreas de memória principalmente, e é por isso que a gente tem essa confusão temporal do paciente que tem Alzheimer, mas ele não esquece as experiências musicais, as memórias musicais, elas não são esquecidas, que é justamente por isso. Porque a gente tem um centro específico onde são processadas, onde são registradas, armazenadas memórias musicais. E exatamente essa é uma das hipóteses que nos leva a entender o porquê que a voz falada ela é diferente da voz cantada, né? Porque essa diferença de processamento. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, se tu fores parar para pensar, eu te oferecer uma estrutura musical para que tu memorizes. Quando tu tem estrutura musical, tu tem um texto verbal, ou seja, tu tem uma narrativa, tu tem uma forma de cantar essa melodia, esse texto, que é a melodia, e tu tem uma forma de organizar estes tempos. Então, só ir falando o ritmo, o texto verbal, a melodia, tu já tem outras pistas que te ajudam a memorizar ou a aprender como organizar esses sons no tempo e no espaço. Fora toda aquela questão que antes eu comentei da descarga dopaminérgica, tudo, que a música também tem essa potência, ela consegue a nível neuroquímico desencadear no cérebro. Então, é diferente ensinar um conteúdo verbal de um conteúdo musical. Como a gente tem um cérebro neurodivergente, que não é que ele tem áreas que não funcionem ou que não sejam ativadas, não. Ele faz relações ou conexões diferentes e ativa de maneiras diferentes, intensidades diferentes regiões do cérebro. Né? Então, independente de como isso é ativado ou não, né, eu tenho aí várias possibilidades ou vários níveis de pistas auditivas que vão auxiliar nessa memorização de um conteúdo. E também porque, se tu fores parar para pensar, o início da nossa vida, né, quando a gente pensa no bebê, a mãe, ela geralmente, ela estimula de uma maneira muito mais musical do que verbal, né? Existe toda uma caracterização na fala, não só da mãe, mas da família em geral, de todos que se aproximam de um bebê, que é uma fala mais cantada, né? A gente canta muito. Como é que a gente antecipa as rotinas dessa criança? Cantando. Como é que a gente indica o sono? A gente coloca no colo, tem um embalar, sim, tem todo estímulo vestibular, proprioceptivo, tátil, sim, mas a gente também canta para essa criança, embalando ela. Né? Então, o nosso aprendizado, a gente é inserido em toda essa organização social do dia através da música. Né? Então, de base, o nosso cérebro, ele consegue, mesmo lá no início do seu desenvolvimento, ele consegue entender ou ele é inserido nessa aprendizagem da organização cotidiana através da música. Né? Então, tem toda essa rede de relações que muitas vezes ocasiona, então, que eu tenha um desenvolvimento muito maior cantado do que falado. E aí, junto disso, aquilo que eu também comentei anteriormente, daquela criança que, poxa, não fala nada, não responde, não brinca, não interage, ela está cantando, vamos estimular. Né? Vamos oferecer mais experiências musicais, vamos cantar mais, vamos ampliar esse repertório. Então, de uma maneira indireta, acaba se estimulando muito mais através da música ou em um contexto musical do que um contexto verbal. Sim. Eu tava... Tu tava falando e eu tava lembrando. Durante toda a minha vida, eu sempre tive muita dificuldade de decorar.
Até hoje. Eu trabalho, por exemplo, com plano de saúde o dia inteiro. Se alguém me pergunta, tá, mas aquele artigo lá, tal, da lei, eu fico, ai, qual é o artigo? Porque eu tenho muita dificuldade de decorar, né? E aí eu tava lembrando da época de vestibular, que a gente tem que decorar um monte de coisa. E aí ia no cursinho e eles faziam tudo música. Pra gente decorar tabela do não sei o quê, né? Enfim. E, então, sempre houve, né, uma utilização dessa parte do cérebro, né? Já se via isso muito através da música. Sim, né? sim. Eu lembro que eu fiz um curso uma vez e tinha que decorar toda umas frases, assim, como fosse uma poesia. E muita gente decorou cantando, né? Exatamente. E é porque é como se fosse uma cola para o cérebro, né? Tu acabas aumentando o tipo e a quantidade de informação, mas justamente para enriquecer essa cena auditiva e para auxiliar nesse processo de apreensão de novos conteúdos. Sim. Ela tem um papel realmente, né? A gente, até eu começar a trabalhar, por exemplo, com autismo, para mim música era música, né? Era diversão, era... E hoje é muito interessante entender o quanto ela tem um potencial enorme, né? E, por exemplo, assim, é possível pegar uma criança atípica que, por exemplo, seja não verbal e através da musicoterapia começar a trazer ela para fala, ou são áreas muito distintas ali do cérebro e não tem essa conexão? Eu acho complicado a gente limitar a comunicação à fala, né? Pensando fala, ato motor, comunicação verbal. Hoje, principalmente, com todos os recursos que a gente tem de comunicação aumentativa, alternativa, a gente consegue oportunizar a comunicação para algumas crianças, por exemplo, que têm uma apraxia de fala, que é essa dificuldade de organizar o movimento, né, que é necessário, toda a ativação de musculaturas, a gente consegue oportunizar, né, uma forma de se expressar, né? Então, só esclarecendo assim que para mim comunicação, eu acho que não é só a fala, né, mas tem todo um conjunto. Sim. E sim, a gente consegue exatamente porque é diferente quando quando eu utilizo o estímulo musical dentro desse processo de estimulação para a comunicação, porque acaba sendo um reforçador positivo de muito valor, tá? Não apenas isso, mas aquilo que tu disseste antes de, quando tu ouve a música do Pé na Bunda, nossa, é aquela música, eu choro ali. Essas sensações que a gente consegue promover, ou que a gente consegue estimular, proporcionar, elas são importantíssimas, principalmente para ensinar o que é positivo, o que é negativo, a consequência de cada um. Eu, por exemplo, eu atendi uma vez um menino que ele era cadeirante, ele não tinha uma série de limitações motoras, ele não tinha alternativa senão a comunicação alternativa. A limitação dele era motora, porque o cérebro dele estava ali, o cognitivo era preservadíssimo e ele, portanto, estava muito deprimido com a condição dele. Logo, não quero fazer terapia, não quero esse tablet, não quero exercitar isso de jeito nenhum. E ele odiava Calypso, ele odiava a Joelma. Né? Eu tô com ele. Não sei se era ele que odiava mais Joelma, se é minha filha que odeia mais Marília Mendonça, sertanejo na voz do meu marido. E aí, poxa, como é que eu vou trabalhar a comunicação com ele? Escolhe uma música, que música tu quer? Nada, né? Não quero, né? Virava o rosto, fechava os olhos. Eu amo Joelma. E aí eu cantava Calypso. O que acontecia ali de imediato? Ou seja, ele não tinha escolha se não reagir ou se não indicar, porque do contrário, ele teria que ouvir Joelma, né? Tamanho mal-estar, o desconforto que gerava nele. Né? Então, também tem isso de a gente entender esses efeitos negativos da música para nós e de entender da onde parte a experiência musical, qual é o repertório que faz sentido, exatamente por isso. Para eu entender o que eu posso usar como um reforçador positivo, o que eu posso usar como um reforçador negativo. Tu não quer me dizer? Tranquilo, tudo certo. Eu vou escolher o meu, eu quero Joelma, até tu me dizer que é para parar.
Então, a gente consegue, através desse tipo de experiência, aí um exemplo, né, bem ilustrativo, mas a gente consegue provocar essa resposta no outro, né? Ou então o clássico, que é muito interessante. Pega a música preferida da criança, muda uma palavra, né? Muda o personagem da música. Em vez de cantar como a tartaruga, canta como o dinossauro. Na hora tu tens uma resposta, principalmente para quem tem rigidez ou dificuldade em flexibilizar qualquer conteúdo, mas é na hora, pelo menos o olhar, tu tem aquele olhar fulminante de é a tartaruga, né? Se não é uma criança que consegue oralizar a tartaruga, vai lá direto, tartaruga, 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 tartaruga. Então a gente consegue provocar essa resposta, né? Ou então canta o refrão da música preferida, quando chega na explosão do refrão, para de tocar e muda de música, né? É um desconforto que gera, porque, poxa, o teu cérebro, ele estava preparado para aquele aumento. Tensiona, 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 e... não era aquilo que eu estava esperando, né? É o que acontece muitas vezes quando a gente ouve a introdução da música, a gente já começa, né, já responde motoramente, poxa, mas não era a música que eu estava esperando, né? Então, provocar esse desconforto, muitas vezes, é uma forma de também conseguir respostas comunicativas. E desse jogo, dessa provocação, seja gerando desconforto com um repertório aleatório completamente absurdo, ou interrompendo a música, modificando o texto, a gente vai trabalhando ou vai fortalecendo algo que também é muito importante, que é o vínculo, né? Porque daqui a pouco a criança também entende que ela pode fazer o mesmo, né? Ela começa a modificar, então a gente começa esse jogo de interação que é extremamente importante quando a gente fala em trocas, né, entre pares. E tudo isso dentro de um contexto musical que depois precisa ser generalizado, obviamente, né? Mas é sim possível, então, sair de um contexto musical, né, através da música, estimular, provocar, de forma a conseguir uma forma efetiva e funcional de comunicação. Que máximo. É muito legal, assim, eu fico encantada porque, por exemplo, eu gravei com uma ecoterapeuta, eu fiquei, assim, encantada com o que era possível fazer com o cavalo, né? Aí a gente vê o que é possível fazer com o esporte, aí a gente vê na música, assim, é muito bacana ver o quanto a ciência também, ela é capaz, né, de atingir das mais variadas formas, né? E aí, aqui, importância da gente falar desse tratamento multi, né? Do quanto é importante esse acesso, né? Eu falo muito sobre a questão de dificuldade de acesso a tratamento, né? O quanto as famílias sofrem com esse desafio de conseguir um tratamento, seja via SUS, até mesmo via plano de saúde, né? Que a gente sabe, então, um tratamento particular que fica caríssimo. O quanto é importante que a sociedade, no geral, que os julgadores, que os operadores de plano de saúde, enfim, o pessoal do executivo que coordena tudo isso, tenha esse entendimento do quanto cada terapia atua numa área específica e o quanto essas terapias têm que andar juntas para poder garantir um desenvolvimento máximo, né? Para a gente ter aquele tratamento ouro, que é aquilo que a gente imagina, que é dar todas as potencialidades, né? Eu vivi uma cena triste, muito triste, com uma juíza, porque eu faço isso seguido, eu vou até o judiciário, às vezes vem uns despachos bem ruins e a gente vai lá e tenta conversar, às vezes tenta explicar um pouco de como é o tratamento, para tentar, porque a gente sabe também que a gente vive dentro desse universo, a gente pesquisa isso todo o tempo, mas a gente sabe que o judiciário não faz isso. E ela me disse assim, o menino, ele tinha recebido pouquíssima intervenção na PAI, assim, por uns 3 anos, mas era assim, 30 minutos de psico e 30 de fono, acho que era isso na semana. E ele era um autista 3 severo, assim. Muito comprometido. E aí eu fui lá conversar com ela, porque daí nós tínhamos pedido no laudo médico aumento, com 30 horas de aba, com todas as terapias possíveis, psicomotricidade, fisioterapia, musicoterapia, psicólogo, terapia ocupacional, fono, tudo aquilo, né, com especialidades e tal.
E ela entendeu que não precisava porque ele já fazia terapia na PAI, então isso era suficiente. E o laudo da médica dizia que aquilo que ele fazia não era suficiente, que ele não ia se desenvolver. Passou um tempo, a PAI deu alta para esse menino porque ele não estava evoluindo. Então, ele estaria supostamente tirando o lugar de alguém que poderia evoluir. Como ele não estava tendo nenhum tipo de evolução, tirou. O menino foi para a perícia. O perito confirmou o laudo médico, que ele precisava, de fato, de muita intervenção. Ela não deu. Eu fui lá conversar com ela. E ela disse assim, bom, ele já fez um tratamento, tem criança que não aprende. Gente do céu, eu achei que eu ia ter um treco ali. E eu disse pra ela assim, doutora, tem que ser oportunizado ele. Ele nunca participou de uma sessão de musicoterapia, ele nunca participou de uma sessão de ecoterapia, ele nunca fez aba. Ele tem muitas possibilidades que têm que ser tentadas para talvez, eu não acredito que ninguém nunca evolua, todo mundo é capaz de evoluir, né? Talvez não o que ela espera, mas né, aquilo que tu disse, às vezes o que a família quer é muito menos do que aquilo que terapeuticamente a gente deseja, né? Porque as crianças elas têm que ser oportunizadas a tudo isso, até para ver aonde que talvez vai se conseguir, né? Talvez vai ter uma criança que não vai responder tão bem à musicoterapia, mas vai responder muito bem a uma ecoterapia, ou vice-versa, ou as duas têm que sempre andar juntas, enfim. Mas a importância de as crianças serem oportunizadas, né? Isso. Delas poderem experimentar tantas terapias diferentes e entender qual que talvez contribui mais ou menos, ou qual que vai chegar, de repente, uma ali na frente que não é mais interessante fazer, enfim. Mas a importância de oportunizar isso, as crianças. E eu acho que talvez esse seja o grande problema da nossa sociedade, que eu digo que é a gente alinhar as expectativas dentro de determinados diagnósticos, né? É muito complicado e eu fico pensando se para ti foi assim tão agressivo, imagina para essa família ouvir isso. Poxa, então tu tá dizendo que meu filho não é nada. Eu acho que é muito complicado a gente mexer com a fé, a gente mexer com a esperança de uma família, com todas as expectativas que estão sendo ali construídas, e principalmente eu vejo como um ato, inclusive, de agressão a um ser humano, dizer que ele não é capaz de nada, né? E esse alinhamento de expectativas, eu acho que ele não vem não apenas de um conhecimento técnico, mas também de uma sensibilização que ainda falta à sociedade, né? A gente tem vagas hoje em dia específicas para autistas, a gente tem toda uma movimentação de entender por que são prioritários, mas falta ainda essa sensibilização de a sociedade entender quando é que é momento de, apesar de ele não estar na fila preferencial, mas de eu dar o meu lugar, né? Por que eu não tenho que olhar com olhar de julgamento? Por que eu não tenho que julgar achando que é mal educado, que horror essa família? Por que eu não devo me meter, né? Ou quando eu devo estender a mão, né? Eu acho que essa sensibilização ela ainda falta, e em todas as esferas, né? Talvez falta para aquele terapeuta que um dia limitou o que aquela criança poderia fazer, né? Que é o que eu digo, é muito complicado tu dizer até onde vai, quando, como, porque o cérebro a gente sabe que é uma máquina fantástica e muitas vezes nos surpreende de maneira absurda. Então é muito complicado a gente delimitar, né? Dar limites enquanto terapeutas. E aí tu trouxeste a esfera do judiciário, que talvez é uma esfera que traduz o que é a nossa sociedade, que é de entender que é necessária sensibilidade, né? E, sobretudo, de dar tempo, de entender que esse tempo ele é diferente para cada um, esse estímulo ele vai funcionar de maneira diferente e numa velocidade diferente para cada um, e talvez ele possa não ter desenvolvido uma comunicação verbal, mas o fato de ele estar em terapia proporciona, por exemplo, que aqueles 30, 40, 50, independente quanto tempo é o atendimento, talvez seja o único momento do dia em que aquele cérebro consegue estar em repouso e não em estresse, né? Então, eu acho que é complicadíssimo, é um trabalho que a gente ainda vai ter que seguir por muito tempo, né? Porque não vai ser algo fácil, não é algo rápido. Colocar-se no lugar do outro é um processo muito complexo, não é fácil. Sobretudo, colocar-se no lugar de um outro que a maioria das pessoas ainda não entende, é mais complexo ainda, né? Então,
Mas eu acho que falta essa sensibilização, sabe, Rosana? Falta muito isso. A gente já entendeu que a acessibilidade ela é necessária. A gente já entendeu que a inclusão é necessária. A gente, né? Exato, né? Mas assim, entender que é necessária é diferente de saber como fazer. É verdade. Né? É verdade. É diferente de entender e respeitar aquele espaço. Sim. Né? São duas coisas muito diferentes. Eu colocar na minha loja uma vaga para autista é muito diferente de eu ter visto se realmente tem espaço para abrir a porta, se a família consegue se deslocar sem ter que passar pela rua, sem colocar a criança em risco, né? Porque também não adianta colocar uma vaga extremamente justa, né? Ou em um local que pode oferecer risco. Né? E aí, citando o exemplo da vaga, mas que a gente pode ampliar para uma série de outras situações. Sim, a gente vê a questão na escola, né? Tem que dar vaga. E as escolas não estão preparadas para receber essas crianças. Então, ela é uma inclusão que está mais no papel do que na realidade, de fato, né? Ainda que a gente esteja caminhando, mas a passos de tartaruga, em contrapartida, a quantidade de crianças hoje que estão na escola e que, né, chegam na escola e ninguém nem sabe como tratar essa criança, Isso. né? Então, é uma inclusão que talvez, como tu disseste corretamente, né? As pessoas entenderam que é preciso que ela exista, mas ainda não aprenderam como fazer, né? Exato. Exatamente. E é muito... E acho que esse é o nosso papel aqui, né? É tentar trazer essa lucidez, é tentar falar sobre o assunto. Eu gosto muito e eu fico tão feliz quando alguém que não está relacionado à comunidade atípica diz que assiste, né? Eu tenho algumas pessoas que dizem, eu não perco um episódio. Eu fico, tu não perde? Por que tu não perde? Não, porque eu gosto, porque meu filho tá na escola e eu tenho que saber, sabe? E eu acho que é assim que a gente vai conseguindo devagarinho, né? A passos lentos, né? Buscar aqui uma sociedade mais justa e mais inclusiva, que é isso que a gente quer, na verdade, né? E que é urgente, né? E é urgente, com certeza. Urgente. Apesar da gente saber que ela não vai acontecer rápido, ela é urgente. Já tá atrasada. Exato, né? Já tá atrasada. Já tá atrasada. Natália, foi um prazer conversar contigo. Tu é uma pessoa, assim, como eu falei antes, assim, o brilho no olho, quando a gente vê que a pessoa tá falando, a gente enxerga por dentro, né? Isso é muito bacana. Não sei se quem vê de casa percebe, mas eu aqui percebo. É muito bonita a forma como tu fala do teu trabalho. E é muito gratificante a gente ver que tem tantas profissionais, assim, né? Dedicadas e que de fato levam a sério ali a sua missão, seu propósito, né? E a gente sabe que essa causa, ela é uma causa que tem muito propósito, né? A gente preenche muito a nossa vida, né? Ajudando a vida dos outros. Acho que essa é a missão que Deus quer da gente, é servir o próximo, né? Enquanto a gente tá servindo o próximo, a gente se aquece mais ainda, né? Eu sempre finalizo os episódios fazendo uma perguntinha. E é uma pergunta bem simples, que é da rotina de vocês, né? Se tu estivesse diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz pra ela? O que eu digo pra ela? Eu digo, em primeiro lugar, respira, né? E tu não está sozinha. A gente tá junto nessa, seja pra gente celebrar as conquistas, seja pra gente pensar em estratégias para ganhar aquilo que foi perdido. Tu não está sozinha. É isso. Obrigada pela tua participação. Obrigada por abrir o nosso ano, né, de 2026. A gente está gravando em dezembro, mas o programa vai pro ar em janeiro. Então, muito obrigada pela tua participação. Obrigada por trazer teu conhecimento de uma forma tão bacana e de uma forma tão fácil de ser compreendida, né? Porque às vezes o profissional, ele é muito competente, mas ele tem dificuldade de explicar de uma forma, uma leiga no assunto, né? E eu saí entendendo tudo, então eu acho que tu tá de parabéns por isso e quero muito te agradecer por estar aqui quase 8 horas da noite de uma sexta-feira. Eu que te agradeço aqui o espaço, a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Eu acho que esses espaços, eles são extremamente importantes, né? Porque a gente tem aí tantas pessoas que nesse momento estão na ansiedade de talvez estarem relutando em fechar um diagnóstico, procurar um suporte, ou que estão em dúvida se estão fazendo tá certo ou não. Então, acho que
esse tipo de espaço aqui ele é extremamente importante por acolher, né, e por ser um espaço aí que busca difundir e compartilhar informações de diferentes especialidades. Então, fico muito feliz em estar participando aqui. Que bom, obrigada. Deixa teu Insta, pro pessoal Tá. quiser te seguir, quiser ver aí o que tu produz de conteúdo na rede social, deixa teu Insta aí pro Então, pessoal. meu Instagram é @musicoterapia_neurológica. Muito bom. Obrigada. Gente, então esse foi mais um episódio do Pode Ser Urgente. Eu sou Rosana Dulhos. Eu quero desejar um 2026 repleto de coisas boas para todos vocês que nos assistem, né? A gente já está entrando então aí no 3º ano, né? A gente começou esse projeto lá na metade de 2024, agora a gente já está começando 2026. Então, obrigado por quem nos acompanha todo esse tempo. Desejo que seja um ano de muitas realizações, que Deus ilumine todos vocês, que a gente tenha um lindo ano pela frente, que a gente possa falar muito aqui de inclusão, que a gente possa falar muito aqui de tratamentos, que a gente possa falar muito sobre amor, porque eu acho que é isso que move a gente aqui todo esse tempo, né? E que faz com que todos vocês se conectem conosco aí durante esse período. Então, até a próxima, até a semana que vem. Tchau, tchau.